Muito boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG de hoje. Estamos começando mais um programa para ter um papo, uma conversa com muita informação, com convidados de credibilidade. E hoje a gente fala sobre a prevenção ao suicídio. Você já deve ter ouvido falar da campanha de Setembro Amarelo, que quer, então, prevenir, diminuir os números de suicídios pelo mundo e no Brasil também, e, principalmente no contexto de pandemia, a gente precisa falar sobre esse assunto. Falar de suicídio ainda é um tabu, nas famílias, na sociedade em geral, entre amigos e até aqui na mídia, mas não falar sobre o assunto não faz com que ele desapareça, pelo contrário. Quando a gente fala de forma correta, com informação, esclarece, pode até ajudar a prevenir o problema. É por isso que eu vou dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, começando então com a Jenny Silva, que na verdade é a nossa parceira, fazendo a interpretação em Libras do Mundo UFG. Bem-vinda, Jenny. Obrigada. E quero dar as boas-vindas também ao professor Rodolfo Campos, chefe do Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFG e coordenador do Centro de Tratamento para Transtornos de Humor do Hospital das Clínicas da UFG. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo e obrigada por estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. E agradeço também a Liris Merúvia, psicóloga clínica e da saúde de assistência estudantil da Regional Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Liris, muito obrigada pela sua presença, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês conversando hoje sobre esse tema que é tão importante, né? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Professor, eu queria começar te perguntando o seguinte: como a gente pode pensar possíveis fatores de risco para o suicídio? A gente sabe que cada caso é um caso, né, e que o que perpassa todos é um sofrimento muito grande, né, professor? O que a gente pode pensar que pode favorecer esses casos de suicídio? Certo. Já são conhecidos uma série de fatores de risco do suicídio. Os principais deles seriam a idade, então ele é mais prevalente em indivíduos jovens dos 15 aos 30 anos e depois na faixa etária dos indivíduos maiores de 60, 65 anos. Outro fator de risco importante é indivíduos que são desempregados ou aposentados, quer dizer que não estão desenvolvendo uma atividade de trabalho. Outro fator de risco importante é indivíduos que estão sozinhos, no sentido de ou solteiros, ou divorciados, ou viúvos. Acontece cerca de 4 vezes mais também nos homens que nas mulheres, e indivíduos com doenças crônicas graves, também isso representa um fator de risco. Então, os principais que a gente pode identificar para ter uma atenção maior de cuidado seriam esses. Liris, a gente consegue ver alguma semelhança entre esses fatores, por exemplo, o desemprego ou a aposentadoria? A gente consegue perceber alguns motivos? Eu acho que, por exemplo, os laços sociais são muito importantes, né? O convívio com outras pessoas, a rotina. O que a gente pode pensar a partir desse padrão, entre aspas, os casos mais frequentes? Então, com certeza, né, como foi colocado pelo professor, né, esses fatores de risco, principalmente questão de idade, questão de estarem sozinhos, né, a gente pode pensar que o apoio social é um fator importante, né, para além dos fatores de risco, a gente precisa pensar nos fatores de proteção. Então, indivíduos que estão, né, socializando, que têm uma vida social, que têm um apoio social da família, uma rede de apoio dos amigos, né, indivíduos que trabalham, têm uma propensão maior a terem fatores de proteção para lidar com situações adversas, com situações estressoras que podem ocasionar, né, tanto a ideação suicida quanto a própria, né, ação, né, de tentativa de autoextermínio, que a gente chama comumente. Né? É importante que a gente coloque também que dentro dos fatores de risco também tem o histórico de abuso sexual e físico, né, o histórico de impulsividade, a sensação de desesperança, né, quando a pessoa se vê sem perspectiva. Quem comete o suicídio, ou quem tenta suicídio, ou quem pensa em suicídio, geralmente pensa porque quer se livrar de uma dor, né? Um fator que está em comum em todos esses casos é o de um sofrimento emocional muito grande.
né? A pessoa quer dar fim àquele sofrimento emocional que ela não vê nenhuma outra solução, nenhuma outra perspectiva. E se houver, né, o apoio social, o apoio da família, se houver uma oportunidade de escuta daquelas demandas, talvez a gente possa trabalhar em cima da prevenção ao suicídio, né, nesses casos. E, professor, falando em prevenção, como é que a gente pode identificar uma pessoa com um comportamento suicida que a gente fala, né? Uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida? Isso pode algumas vezes ser difícil, mas muitas vezes a pessoa deixa isso explícito mesmo, né? Então a pessoa quer conversar sobre aquilo, ela chegou a falar, então é importante estar atento à pessoa que você está convivendo, ou se for um profissional que esteja avaliando. Muitas vezes, como isso é um assunto difícil, você falou logo no início, é um tabu, as pessoas que convivem às vezes evitam de conversar com receio de não falar a coisa certa, de se isso vai piorar a situação, e geralmente isso não acontece. Geralmente, falar sobre isso, demonstrar para a pessoa que você quer saber o que está acontecendo, isso costuma até ajudar, né? Muitas vezes isso ajuda. E então, em cada situação pode se apresentar um pouco diferente, mas geralmente, se você estiver disposto a avaliar, identificar, você vai conversar com a pessoa e isso vai ser claramente exposto. Dificilmente a pessoa está com esse pensamento, esse desejo, e quando perguntada, ela vai negar e fingir que não. Isso pode acontecer, mas não diria que isso é na maioria dos casos. Agora, tem outras situações também, que é o que a gente chama de equivalente suicida, que a pessoa não necessariamente está expressando que quer se matar ou que tem um plano, mas ela está tendo algumas atitudes autodestrutivas, indiretas, que significam que ela está valorizando menos a vida e que, no fundo, isso representa também um comportamento suicida. Então, numa situação dessa, que a pessoa não está expressando diretamente, claramente esse desejo, é importante conversar, avaliar, perguntar, e para que isso fique claro, né? A gente falou dos sinais de que uma outra pessoa está com esses pensamentos, mas, Liris, que sinais a gente deve olhar em nós mesmos, de que a gente precisa de ajuda? Que tipo de pensamentos, com que frequência? É importante, né, a gente se atentar para si mesmo, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com o outro, com o olhar do outro, e olhar para si e enxergar que existem mudanças muito severas de humor, né, às vezes uma irritabilidade muito grande, uma dificuldade de lidar com as frustrações, uma dificuldade de tomar decisões e de se estabelecer vínculos também com as outras pessoas, né, então a gente precisa avaliar em que medida esses pensamentos estão acontecendo, né? Se a gente pensa numa concretização disso, ou se são pensamentos que eles vêm e, na verdade, a maioria das pessoas já teve em algum momento da vida, né, seria mais fácil morrer, algum pensamento desse tipo, mas a ideação suicida, ela vai muito em cima de uma coisa mais específica, de uma concretização de uma ideia, né? Então, você começa a pensar em formas de abreviar a sua vida, formas de abreviar o seu sofrimento, como o professor colocou, né? Esses comportamentos autodestrutivos, eles podem indicar, né, uma desesperança, um dissabor pela vida, né? Então a gente precisa estar atento a isso. É importante que a gente tenha uma rede de apoio próxima a gente que também se preocupe, se importe, demonstre, né, que existe a preocupação com aquele estado emocional, porque muitas vezes, né, a gente ouve a pergunta, como é que a pessoa se comporta, o que a gente pode identificar como sinais, e a mudança de comportamento é o principal sinal, né, se aquela pessoa tinha um padrão de ser uma pessoa mais expansiva, ela está mais retraída, talvez aconteceu alguma coisa que está motivando aquela retração. Então, a gente precisa observar no nosso comportamento e no comportamento das outras pessoas essas mudanças muito bruscas, né? E essa espécie de fechamento, a pessoa vai se fechando, acaba não falando tanto sobre os problemas. Então, a gente precisa estar atento a essas características para tentar identificar o mais rápido possível e talvez prevenir, né, de acontecer um suicídio. Uhum.
E, professor Rodolfo, vamos supor que essa rede de amigos que a Lides comentou, seja um amigo, um familiar, identificou uma pessoa que está com pensamentos suicidas. O que é preciso fazer? Porque também é complicado para quem tem essa conversa saber como ajudar a pessoa, às vezes, né? Precisa ter uma ajuda certa. Eu acho que essa pessoa precisa ser avaliada por um profissional que esteja qualificado, né, para essa função. Então, eu acho que nesse primeiro momento, fazer uma avaliação com um psiquiatra ou um psicólogo, eu acho que vai ser o passo inicial. Às vezes a pessoa pode ter uma certa resistência tanto a uma abordagem ou outra. Às vezes a pessoa prefere consultar com um psicólogo, às vezes a pessoa prefere consultar com um psiquiatra. Então, vamos de acordo com o que for mais fácil, que vai garantir que ela seja avaliada, e eu tenho certeza que qualquer um dos dois profissionais vai ter condição de começar a entender o que está acontecendo e direcionar para os próximos passos do que precisa ser feito, né? Um ponto importante é esse, é o familiar ou amigo, a pessoa que está ali identificando e disposta a ajudar a dar esse primeiro passo, sair daquela situação de que a pessoa está sozinha, sem saber o que fazer e inclinada a tomar essa atitude. Na medida que ela começa a entender que tem uma possibilidade, que tem uma saída, e as coisas já começam a mudar. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importantíssimo, tanto para as pessoas que estão vivendo isso, quanto para quem está por perto, lidando, querendo ajudar, é entender que um ponto central é a sensação de falta de saída, é a sensação de que não tem o que fazer, de que não tem como melhorar. É isso que vai pendendo na balança e levando ao indivíduo pensar que o suicídio então vai ser uma saída. Quando a gente deixa claro, quando a gente começa a mostrar que existe saída, que o suicídio não vai ser a única opção, que existe apoio, que existe tratamento, o indivíduo passa a considerar isso, essa balança vai não pendendo tanto para o lado dessa alternativa. Então, uma coisa importante sempre é isso. Nesse caso dos familiares é isso, você está dando um apoio, você está ajudando a fazer uma avaliação profissional, você está mostrando para a pessoa que tem caminhos, que tem alternativas. Isso aí por si só já começa a ajudar a resolver esse problema, né? Então, a conversa abre muito, né, essa visão de que tem outros caminhos, eu imagino, né, Lides? A conversa entre familiares com o profissional também. A gente tem, por exemplo, a campanha, né, de conservação de CVV, não é isso? É o Centro de Valorização da Vida. Isso, valorização da vida, é um trabalho importante também. A conversa pode ajudar demais, né? Ontem a gente teve nós estamos fazendo uma série de lives, né, dentro do canal do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, e em parceria com a UFG, e ontem a gente teve uma fala do José Fernando, que é voluntário, e nessa fala ele falou da importância da escuta, né, é importante a gente ser uma audiência, né, nós enquanto familiares, amigos, professores, pessoas que convivem com uma pessoa que pode ser uma pessoa que venha cometer um suicídio ou que esteja em ideação suicida, a gente precisa oferecer, além de mostrar que existe saída, é ser uma audiência não punitiva, né? Ser acolhedor, encorajar a pessoa a buscar ajuda, às vezes buscar ajuda junto, tudo bem, né? Que alternativas que a gente tem, onde que a gente pode buscar ajuda profissional, eu estou com você, demonstrar apoio, né? Porque essa pessoa que está nesse momento de sofrimento emocional muito grande, além dela não ver saída, ela tem muita vergonha. Não só vergonha da ideação suicida ou de pensar na morte como uma solução, mas também vergonha dos problemas que ela está passando, de falar sobre esses problemas, né, de expressar. Muitas vezes é julgado como falta de fé, como falta de amor pela vida, como falta de motivação, falta de vontade. Né? A gente ainda tem um estigma social muito grande atrelado aos transtornos mentais que não, desculpa, os transtornos mentais eles não estão diretamente ligados ao suicídio, mas as pessoas às vezes podem ter um transtorno mental e isso culminar numa tentativa de suicídio. Né? Mas esses transtornos mentais, o sofrimento emocional, ele está muito atrelado ainda à ideia de frescura, de que a pessoa não tem, né, uma vontade de viver, que ela não tem vontade de resolver os problemas, e às vezes uma fala
pode ser o que vai abrir as portas e encorajar aquela pessoa a buscar ajuda e auxiliá-la a buscar ajuda, né? E o CVV faz um trabalho muito importante há vários anos, né? O 188, que é o número do CVV, é um número que funciona 24 horas em todas as cidades do Brasil. Então, se você está assistindo esse programa e tem pensado na morte como uma solução potencial para a resolução do seu problema, existe um canal de escuta, profissionais, pessoas que estão doando o seu tempo e são voluntários, todos voluntários, que passaram por curso, capacitação e vão ser uma escuta qualificada e uma audiência não punitiva para te auxiliar e para te fortalecer para que você busque ajuda, né? Isso é muito importante, é fundamental ter essa escuta. E, professor Rodolfo, pensando na questão do tratamento, né, digamos assim, de quem tentou suicídio, de quem tem esses pensamentos suicidas que a gente está comentando aqui, o Hospital das Clínicas da UFG oferece apoio nesse sentido? Sim, com certeza, mas depende da situação, né? Porque, na verdade, o suicídio ele não é uma entidade, não é como uma doença que você tem uma fisiopatologia específica que leva até aqueles sintomas. Então, quer dizer, pode ter várias origens diferentes, vários motivos diferentes, e aí vai necessitar de tratamentos diferentes. A maioria dos casos, a grande maioria, mais de 90% ou 95%, dependendo dos estudos, está associada a um transtorno mental. Então, claramente, fazer o tratamento para o transtorno mental é indispensável para abordar. Então, quase sempre, o tratamento do suicídio, na verdade, é o tratamento também da condição do transtorno mental de base que está envolvido. Tem que tomar cuidado, porque às vezes é incomum, mas a pessoa pode não ter um transtorno mental e cometer suicídio. Infelizmente, isso também acontece. Nesse caso, então, um tipo de tratamento nesse modelo, visando tratar um transtorno mental, não vai ser o que vai resolver. Mas sim, a grande maioria, talvez mais de 95% dos casos, vai envolver o tratamento desse determinado transtorno mental. Aí o tratamento de diversas formas, né? Tratamento médico-psiquiátrico, que vai estar envolvido o uso de medicações, o tratamento psicológico, outras estratégias comportamentais, orientação familiar, e até mesmo, em alguns casos, a considerar a internação quando for indicado, necessário, né? E Liris, em termos de prevenção, o que a Universidade Federal de Goiás hoje fazem para a prevenção do suicídio dentro da comunidade acadêmica? Então, são várias ações, né? A gente trabalha em várias frentes, várias pessoas atuando aí. Uma das iniciativas é o plantão psicológico do Saudavelmente, né? O Saudavelmente é um programa da UFG ligado à PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, e esse programa ele funciona já há bastante tempo, e o Saudavelmente oferece, nesse momento de pandemia, né, que as atividades presenciais estão suspensas, um plantão psicológico que funciona em horário comercial, né? Você pode mandar uma mensagem e aí vai ter uma profissional, uma das profissionais psicólogas, né, para oferecer uma escuta e talvez fazer desculpa, um encaminhamento, né, para um atendimento psicológico ou psiquiátrico. No Saudavelmente tem psiquiatra, tem psicólogo, nutricionista, o dentista, né? Então existe essa opção. Existe a Praia com Você, que é um programa da Praia para oferecer um espaço de escuta e de diálogo para os alunos, que está acontecendo, se eu não me engano, toda sexta-feira, né, onde são debatidos diversos assuntos. É uma reunião virtual que acontece. Dentro da Regional Goiás, existe o atendimento psicológico, que é oferecido por mim, né? Os alunos que precisarem podem enviar um e-mail para o meu e-mail institucional, com os seus dados, número de matrícula, horários disponíveis, e a gente agenda o atendimento e faz esse acompanhamento de maneira sistemática com esses alunos, né? A gente tem as ações do Setembro Amarelo que estão acontecendo em uma parceria da Praia, do Saudavelmente, do CIAS, da ProPessoas e do CVV, como foi falado anteriormente, né? Serão 5 palestras esse mês, em cada semana, são às quartas-feiras, às 17 horas, no canal do CVV Oficial, no YouTube, né? Então, são
palestras abertas, não é só acessível à comunidade universitária, mas onde a gente vai falar sobre vários temas pertinentes dentro da questão do suicídio. Né? Na semana que vem, dia 9 de setembro, às 17 horas, eu vou falar sobre o suicídio, o que nós temos a ver com isso, onde eu vou falar principalmente, sobre qual é o nosso papel, né? Quando a gente percebe uma potencial crise emocional de alguém próximo a gente, né? Como que a gente pode lidar, o que a gente pode fazer para não potencializar o sofrimento, porque para além de como ajudar, é como não atrapalhar a situação, né? Porque às vezes a própria forma da gente se colocar pode piorar a situação e pode potencializar uma situação de sofrimento. Então, são várias ações sendo realizadas. É importante colocar que o Setembro Amarelo não é o único mês para a gente falar de suicídio, mas é um mês que foi reservado exclusivamente para a gente ter reflexões, ter debates sobre isso, para construir ações que são feitas ao longo do ano. Né? A maioria dessas ações que eu coloquei de atendimento, elas são feitas independente do mês de setembro, como prevenção em saúde mental, não só prevenção ao suicídio, mas prevenção a outras situações, prevenção a transtornos mentais e o próprio tratamento, né, desses transtornos mentais que acometem a comunidade universitária. Então, a gente tem trabalhado em diversas frentes com o único objetivo de promover saúde e de oferecer escuta e um espaço para que essas pessoas se expressem a sua dor e falem de como elas se sentem. Isso é muito importante, né? E, professor Rodolfo, nesse momento de pandemia, como que a gente pensa em saúde mental e prevenção ao suicídio no momento em que a ansiedade, o medo, sensações como essa parecem estar muito mais potencializados, né? O isolamento social também. O que muda para pensar a prevenção agora? Na verdade, a questão da pandemia traz vários fatores que geralmente são considerados negativos em relação à saúde mental, né? Por exemplo, a necessidade do isolamento social. Então, é claro que é uma necessidade de saúde pública, mas para a maioria das pessoas, ter essa limitação de interação social vai ser negativo. Outros fatores associados à pandemia, como a incerteza em relação ao futuro, as dificuldades econômicas que podem surgir, o medo de se contaminar com uma doença e poder adoecer. Então, vários desses fatores que são inerentes à pandemia, em geral, estão associados a desfechos ruins, a piora da saúde mental, ou até mesmo piorando um transtorno mental, ou desencadeando. Então, a gente entende que essa é uma situação estressora, uma situação que aumenta o risco de piora desses parâmetros. É necessário mais ainda uma atenção, uma avaliação da necessidade de tratamento precoce. Bom, para fechar, a gente está nos minutos finais, eu queria ouvir de você, Liris, um recado para quem talvez esteja pensando em buscar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra, mas ainda não foi, porque a gente sabe que até hoje é um pouco tabu procurar ajuda nesse sentido. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que é importante que as pessoas que estão em sofrimento emocional saibam que elas não estão sozinhas. Existe um sentimento de solidão muito grande nesse momento para muitas pessoas, né? Como o professor colocou, a gente está no momento de pandemia, né? E a pandemia pode até ser considerada como um fator de risco, né? Mais um fator que se soma a todos os outros fatores, né? Para potencializar. Mas é importante que essas pessoas não saibam que elas não estão sozinhas, saibam que elas têm canais, que existe gente trabalhando para oferecer essa assistência, essa escuta qualificada. O trabalho do CVV está aí, né? Além do trabalho do CVV, a gente tem o trabalho das universidades que oferecem atendimento gratuito a pessoas de baixa renda, né? Então, se a pessoa não tem uma condição financeira de buscar ajuda, e é mais importante do que qualquer coisa que essa pessoa consiga dar o primeiro passo. Né? O primeiro passo é o mais difícil de todos, que é buscar ajuda, admitir que existe um problema, que existe um sofrimento emocional, né? E que é preciso buscar externamente um auxílio para um problema que é interno e que a pessoa não está conseguindo resolver. Né? E muitas vezes esse sentimento de solidão é de achar que ninguém passa por isso, ninguém sente aquela mesma coisa. E é importante resgatar que esse sentimento ele é compartilhado por muita gente. E tem muita gente bacana que pode ouvir, que pode
né, auxiliar nesse processo para que a pessoa consiga retomar as rédeas da sua vida, consiga retomar os seus projetos, né, e não ver no suicídio uma alternativa. Eu costumo muito falar sobre um exemplo de um caso que eu atendi, onde eu ouvi uma frase que me marcou muito, que foi: decidir viver foi a decisão mais difícil que eu tive na minha vida, né? E de uma pessoa que tentou suicídio várias vezes, né? E eu imagino o quanto deve ser difícil e doloroso decidir continuar vivo a cada dia. Tem dias que são mais difíceis, mais sofridos, mas é importante que essa pessoa saiba que ela não está sozinha. Por mais que exista esse sentimento de solidão, ela não está sozinha e existem vários canais onde ela pode buscar ajuda e deve buscar ajuda. Professor Rodolfo, para fechar, sua fala também. Bom, eu acho que tem muita coisa para se falar, mas o que eu queria deixar de mensagem, isso tanto para a pessoa que está passando por esse momento difícil, considerando o suicídio, quanto para o familiar ou amigo que está percebendo isso e quer ajudar, tem que lembrar que há outra saída. Esse é o ponto inicial para conseguir solucionar esse problema. Há outra saída. Você pode começar a buscar isso, cada um da sua forma, que achar melhor, mas você tem que lembrar que não está num beco sem saída, que a única alternativa vai ser o suicídio. Por pior que esteja esse momento, por maior que seja o sofrimento, há outras saídas e você então vai buscar a melhor forma de superar isso. Bom, encerramos então esse primeiro bloco. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já volta. Eu quero agradecer muito à Líris, ao professor Rodolfo pela participação, pela conversa, pelo conhecimento que a gente aprendeu, pelo que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada, viu, pela entrevista. A Jenny continua com a gente no próximo bloco. Não sai daí, que a gente já volta. Estamos de volta com o Mundo UFG, seja muito bem-vindo e bem-vinda novamente. A Jenny Silva continua aqui conosco, fazendo a tradução em Libras do episódio de hoje, mas agora eu tenho dois novos convidados. Eu quero dar as boas-vindas ao Robert Veras, psicólogo do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UFG. Robert, muito obrigada por estar aqui com a gente, boa tarde e bem-vindo. Obrigado. E dou as boas-vindas também à Natália Pereira, ela é terapeuta ocupacional do Hospital das Clínicas da UFG. Natália, muito boa tarde, seja bem-vinda e obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, Jenny, boa tarde, Robert, boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, lembrando, pessoal, que hoje a gente fala da prevenção ao suicídio. Como eu disse no início, esse assunto ainda é um tabu, mas não falar sobre ele não significa que ele vai desaparecer. Pelo contrário, quando a gente fala com responsabilidade, com as informações corretas, a gente pode ajudar a prevenir esse problema. Eu queria começar esse bloco conversando com a Natália o seguinte. Natália, no início do bloco passado, a gente conversava lá sobre como alguns fatores costumam ser comuns entre os casos de suicídio. Então, a gente tem, por exemplo, entre aposentados, a questão do desemprego também acaba sendo uma questão, e a terapia ocupacional, ela vê o ser humano como alguém que tem sempre uma ocupação, um papel ocupacional. Como é que a gente pode pensar essa forma de lidar com a nossa função na sociedade e, de repente, se aposentar ou ficar desempregado, por exemplo? Bom, a terapia ocupacional ela pode ajudar nesse momento prevenindo mesmo, já prevendo esse processo de aposentadoria e já prevendo o que esse aposentado, futuro aposentado, pode fazer no futuro, né? Novas ocupações, novas atividades, novos hobbies e nova rotina. Então, quando há aposentadoria, há um rompimento desse papel ocupacional, que é o papel produtivo. Então, ele já tem que pensar em algo que ele possa fazer quando venha a se aposentar, né? Muita da gente já pensa, né? Nós, jovens, a gente já pensa o que vai fazer quando se aposentar, né? No futuro. Mas quem vive isso hoje, ele não
ele não tem o hábito de pensar de quando vai se aposentar, né, do que pode vir a fazer. Então, é mesmo ter essa organização já do que pensar quando for se aposentar. O que eu vou fazer, né, se colocar nesse papel do que eu vou fazer enquanto eu estiver com o meu tempo livre. Bom, e Robert, a gente falava no bloco passado sobre as relações, os nossos laços familiares, de amizade, o quanto isso é importante para todo ser humano, né? Você acha que hoje a gente precisa fortalecer essas relações, esses laços? Sim, dos pilares assim da saúde mental diz respeito às nossas conexões, né? A gente nutrir relações interpessoais harmoniosas e em relação à prevenção do suicídio, quando a pessoa que está com ideação suicida, ela percebe um rompimento dessa conexão, ela tem uma percepção de isolamento. Então, com certeza, nós somos seres, enquanto seres humanos, nós somos seres sociais, a gente é em relação ao outro e a necessidade de fortalecer essas conexões é sempre importante, né? Não só hoje, mas ontem e amanhã, né? Será. E a gente vivendo aí no meio de uma pandemia, a gente sempre fala que o isolamento social é necessário para conter o vírus, mas a gente consegue se conectar de outras formas, né, Robert? A tecnologia, por exemplo, pode ajudar, né? Uma ligação, uma mensagem, né? Sim, a questão do distanciamento social, ele não precisa ser um distanciamento, ele é um distanciamento físico, mas não precisa ser um distanciamento emocional. A gente pode estar em contato com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, com uma ligação, com uma videochamada. É importante a gente ter sempre em mente, principalmente num período de maior fragilidade como esse, as nossas redes de apoio, né? A gente se perguntar quem são as pessoas que, numa necessidade, a gente pode contar com aquelas pessoas, né? Saber quem são elas e recorrer a elas, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. E sempre reforçando também que existe o CVV, né? É só ligar 188, que é o Centro de Valorização da Vida, para conversar quando precisar, né, Robert? É importante ter esse apoio também. Agora, Natália, o HC, o Hospital das Clínicas da UFG, ele criou um time feito pensando nesse momento da pandemia para ajudar na comunicação, né? Como é que funciona? Bom, o time ele teve início assim que começou a admissão de novos pacientes, de pacientes com Covid ou suspeita de Covid, e houve a suspensão das visitas familiares dentro do hospital para esses pacientes. Então, o time começou prioritariamente para isso, para a comunicação, estabelecer uma comunicação entre o familiar e a equipe que está ali em loco e com aquele atendimento, e aí começou as ações diretamente com os pacientes. E o que a gente pode pensar de importância para a saúde mental dessa comunicação? É complicado, né, esse isolamento no momento de fragilidade da saúde, né? Uma coisa que a gente pode sempre comparar é o nosso isolamento, que não está doente, de quem está em casa, para o isolamento social hospitalar. Então, o isolamento hospitalar é um isolamento que carrega o medo do exame, o medo de sair da clínica de Covid e ser encaminhado para uma UTI, o medo de não sair da UTI, ou o medo mesmo de ter que dar continuidade naquilo ali, naquele tratamento que é doloroso, que é dispendioso, e além do mais, você não ver o seu familiar, né? Você não ver o seu ente querido, você não vê como esse familiar está. Porque você vendo, né, é uma coisa, e você ouvindo é outra, completamente diferente. Então, esse isolamento hospitalar carrega agravos psicológicos que podem sofrer repercussões aí durante um longo período.
E, Robert, a gente comentou no primeiro bloco, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo na UFG. A gente está aí com uma programação, né? Quem que pode participar? Como é que surgiu a ideia de fazer esse evento, mesmo que online, esse ano? Bom, a gente está com uma... Na UFG, a gente, desde que começamos com o distanciamento social, nós temos realizado ações de promoção de saúde online, que é a maneira que nós temos conseguido chegar até o nosso público, né, que trabalha na saúde do servidor, mas muitas das nossas ações também estão abertas à comunidade universitária como um todo. E nesse contexto entra o Setembro Amarelo. As ações nós desenhamos em conjunto com a assistência estudantil e uma série de lives que vai ao ar toda quarta-feira pelo canal do YouTube do CVV. Nós convidamos para cada live um profissional que vai falar sobre algum aspecto da prevenção ao suicídio. A gente vai ter... Começamos na quarta-feira passada, né? Uhum. E com um próprio voluntário do CVV falando sobre o escutar como caminho de prevenção ao suicídio. Próxima quarta, a gente vai ter uma psicóloga da UFG falando sobre o que é que a gente, suicídio, o que é que eu tenho a ver com isso, vai abordar questões relacionadas à nossa comunicação com o outro, né? Em seguida, vamos ter uma atriz e diretora de teatro que ela vai falar sobre a construção de um espetáculo que tem um personagem que lida com a questão do suicídio e vai falar um pouco do processo criativo dela. Depois vamos ter duas psiquiatras falando sobre a consulta em psiquiatria, que às vezes tem muito preconceito relacionado ao acesso a esse profissional de saúde mental. E na última quarta de setembro vai ser uma psicóloga especialista em apoio emocional a enlutados de pessoas que perderam pessoas queridas para o suicídio, né? Robert, você até puxou um assunto importante, né, que é o apoio à família, porque a família também passa por uma questão muito desestruturante quando perde algum ente querido por esse motivo, né? Como é que a gente pode ser apoio? Como que essa família pode tentar se recuperar, né, na medida do possível disso? Bom, essa família vai precisar, no caso mesmo, de um apoio emocional especializado, né? Esse tipo de público, a gente vai entender que é um público em que a gente precisa trabalhar uma prevenção mais seletiva, né? Mais focada, né? Neles, por conta do que por conta da perda, né? A gente de fora, o que pode fazer é sempre estar à disposição como canal de escuta, né? Eu posso fazer alguma coisa por você, né? Posso te ajudar, estou à disposição para o que você precisar. A gente tá disponível, né? Como fortalecer essa conexão. A pessoa não permitir que a pessoa se sinta sozinha, isolada. Mas é recomendado que ela procure um grupo de apoio, né? Procure um profissional que trabalhe com esse tipo de perda, né? Bom, e Natália, pensando no contexto do hospital, você falou o que vocês costumam perceber aí entre os pacientes e os familiares hoje, né, da Covid-19, mas no contexto geral do hospital, vocês como terapeutas ocupacionais, que questões de saúde mental que vocês costumam perceber, ou que tipos de sofrimento que chegam a vocês, assim, pelos pacientes? No geral, os pacientes que estão internados em todo o ambiente hospitalar, eles sofrem a angústia, a frustração de estar doente, né, em sua maioria, e mais os pacientes isolados, a frustração de não ter o contato familiar, né?
Isso pode gerar agravos na saúde mental muito severos a longo prazo. A gente acompanha, né, esses pacientes, qualquer alerta que a equipe tenha de algum paciente que esteja com humor deprimido, que esteja muito entristecido, né? A equipe sempre fica com um olhar bem alerta, né, sobre isso e comunica a esse time de comunicação. O time é composto por médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Então, quando liga o alerta, né, da equipe que está ali na linha de frente com esses pacientes, é comunicado ao time, e aí o time entra em ação com atendimentos psicológicos a esses pacientes. A terapia ocupacional entra em contato com o familiar, para o familiar mandar mensagens positivas para esse paciente que está internado, né? Que é sempre bom ouvir algo de alguém que é próximo, né? Ouvir que você é importante para mim, ouvir que tudo vai passar, sempre é bom, principalmente nesse momento de isolamento e isolamento hospitalar. Robert, você considera que existem algumas questões que seria melhor a pessoa com pensamento suicida não ouvir? A Natália comentou aí de algumas questões que quem passa por sofrimento que pode ajudar essa pessoa, mas às vezes, na hora da conversa ali, talvez sejam cometidos alguns erros que é melhor evitar. Em relação à comunicação, né? É interessante você, na verdade, validar o sofrimento daquela pessoa, né? Porque às vezes a nossa tendência é querer fugir do sofrimento, tanto do outro, às vezes do nosso também, diante da escuta do sofrimento do outro, inclusive se diante da ideação suicida do outro, você se permitir escutar. E a gente, às vezes, quer logo cortar, bobagens que você está falando, eu já passei por coisa pior e nem pensei, e nunca pensei nisso, você tem tudo, por que que você está pensando nessa besteira, né? Eu acho que o cuidado na hora de ouvir uma pessoa que está em sofrimento é a gente validar o sofrimento do outro, né? Acolher e não tentar diminuí-lo, né? Com juízos de valor sobre a importância daquilo. Uhum. Robert, no primeiro bloco a gente falou de ações da UFG para prevenção do suicídio e para a promoção da saúde mental, principalmente entre estudantes. Você aí que cuida dessa questão mais dos servidores, o que a UFG tem feito de atenção a esse tema entre os servidores? Assim, quando a gente pensa na questão do suicídio em especial, o suicídio ele já é um momento crítico de sofrimento, né? Você trabalha a prevenção, o Setembro Amarelo, né? Um momento que a gente dá ênfase para esse tipo do sofrimento psíquico quando chega nesse grau da ideação suicida, mas a gente pode cuidar de evitar chegar nesse ponto, cuidando da saúde mental ao longo do ano, de uma forma geral, e a gente tem buscado cuidar disso com o servidor, oferecendo tanto um espaço para escuta. A gente tem rodas de conversa em que o servidor pode buscar para trazer espontaneamente qualquer demanda, né, que ele queira trazer, e a gente acolhe, escuta. Como a gente tem também ações no formato de treinamento, de capacitação, com conteúdos de regulação emocional, autocuidado. Entre eles, a gente fala sobre meditação. Então, a saúde mental, ela tem vários pilares assim que a gente trabalha e a gente busca levar esses conteúdos, né, para o servidor. Natália, como é que a terapia ocupacional pode ajudar a promover a saúde mental? Em geral,
a saúde mental, ela envolve vários aspectos, né? Envolve um conjunto de equilíbrio do ser humano, né? Então, a terapia ocupacional, ela pode ajudar também prevenindo esses agravos, né? Então, a depressão, que já é algo que vem antes da ideação suicida, né? A gente já tem que ter mesmo esse olhar bem atento a indícios, né? Então, aquela pessoa que está um pouco mais reclusa, deixou de fazer seus papéis ocupacionais, deixou de ir ao trabalho, deixou de estudar, aquele jovem que está mais no quarto. Então, tem que ter esse olhar. E aí, ter essas adaptações de rotina, né? Como a TEO trabalha basicamente com as ocupações, né? Atentar a essas rotinas. Se minha rotina está começando a ser alterada por alguma coisa do ponto de vista emocional, eu tenho que ter essa noção. Muitas das vezes eu não vou ter essa noção, né? Mas quem está ali por fora, o familiar, o amigo, a rede de apoio, tá sempre muito ligado a isso, atento a isso, né? E a TO pode ajudar reorganizando essa rotina, né? Então, aquela pessoa que não tem mais estado coletivo, vontade de fazer as coisas, a gente pode reorganizar a rotina dele, do ponto de vista que ele consiga voltar a fazer suas atividades, né? Mas aí vai chegar num ponto em que essa pessoa não vai conseguir, por si só, né, sozinha, se readaptar. E aí ele vai precisar de outros profissionais, né? Ele vai precisar de psicólogo, vai precisar de psiquiatra, vai precisar de outros artifícios, mas a TO pode ser inserida aí nessa reorganização e adaptação da rotina. Bom, Robert, pensando em quem oferece ajuda a alguém, por exemplo, que teve uma tentativa de suicídio, essa pessoa que esteve presente ali, que talvez foi a pessoa que ajudou, que foi quem recebeu um pedido de ajuda mesmo, essa pessoa também precisa de um apoio? É uma situação delicada também, né? É uma situação delicada também, dependendo vai depender de como a pessoa vai significar isso, né? Vai ter elaborado essa situação pela qual ela passou. Se ela sentir necessidade de buscar apoio emocional, é interessante que ela procure, mas a gente não vai necessariamente cravar que ela precise de apoio, né? Diz muito respeito à nossa abertura para o sofrimento do outro, né? A gente, enquanto seres humanos, nós temos a capacidade de empatizar com o outro, né? De reconhecer o sofrimento no outro e também é latente em nós o impulso para ajudar, né? Para querer cessar esse sofrimento. Se a gente não tem bem trabalhado isso, quando a gente entra em contato com o sofrimento do outro, a gente quer fugir, não vai querer escutar, né? Mas se pelo contrário a gente tem essa capacidade, a gente consegue lidar com ele de uma forma melhor. Tem só um cuidado a se tomar, às vezes, para a gente não confundir esse entrar em contato com o sofrimento de sofrer junto. Porque aí você não consegue ajudar se você sofrer junto, a outra pessoa desabar e você vai desabar junto, você não vai conseguir ajudar o outro assim, né? Bom, eu queria, pesquisando aqui para a gente ter essa conversa, eu vi uma coisa que eu achei bastante interessante, que pode ser uma prevenção ao suicídio, que é a educação. E aí eu fui lendo assim, entendi como a educação, para a gente entender que tudo bem buscarmos ajuda, para a gente entender que depressão não é frescura, porque esse pensamento ainda existe. Isso é muito importante também para a prevenção. Eu queria ouvir um pouquinho vocês dois sobre isso. O que você acha, Natália? Nossa, muito bom, Letícia. O processo de educação é muito importante na prevenção de agravos psicológicos, na prevenção de agravos para a saúde mental. E ele deveria ser inserido desde o início, na primeira infância, né?
pelos pais, né? O pai já começando a conversar com aquela criança sobre sentimentos, sobre emoções, né? E aí evoluindo já para o adolescente já é um pouco mais difícil esse acesso, né? Porque ele tende a ser mais recluso, mais introspectivo, mas aí entra o papel muito importante das escolas nesse processo educacional, nesse processo de fala emocional, né? E nós adultos, né? Hoje a gente já consegue ter acesso mais fácil a psicólogos, a serviços que até anteriormente a gente não conseguia ter esse acesso tão fácil, né? Então, até mesmo próprio dentro do próprio hospital, tem um serviço de psicologia para os trabalhadores, né? Não só para aquele paciente que está internado, né? Então, a educação, ela deveria ser desde o início, né? Hoje eu acho que já se fala muito mais do que antes, né? O Setembro Amarelo está aí, com um mundo de informações, né? As mídias sociais têm ajudado muito, o Instagram mesmo está sendo um papel muito importante nesse processo de comunicação e de educação, até mesmo para se identificar agravos psicológicos, agravos da saúde mental. Robert? Eu vou complementando a Natália, achei muito importante as pontuações que ela fez. Se a gente entender que o suicídio, a ideação suicida e o suicídio em si, ele já é um ápice de um sofrimento psíquico, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer antes para evitar. E no contexto de prevenção geral, universal, a gente pode intervir na educação emocional, né? E a gente, às vezes, tem uma forma de lidar com as emoções muito... ou de suprimir essas emoções, evitando compartilhar o que a gente sente e isso, às vezes, acaba sendo visto socialmente como aquela pessoa é forte, né? Ela é durona, ela consegue, é autossuficiente. E um outro extremo, às vezes, tem a questão da pessoa que sente a emoção e já explode, né? Não leva desaforo para casa, e aí é romantizado essa forma esse comportamento também como se fosse uma pessoa espontânea, né? E você tem esses dois extremos de supressão e dessa expressão descontrolada, né? A supressão, ela vai trazer doenças a longo prazo. E tem pesquisas que apontam nesse sentido. E a questão dessa expressão sem controle, você compromete a saúde das suas relações sociais. Você pode machucar uma pessoa, né? Você vai e isso comprometer as suas conexões com o outro, né? Então, há muita coisa para se aprender sobre equilíbrio emocional. E a escola é um espaço para isso, com certeza. E se a gente, enquanto adulto, não tiver tido a oportunidade de ter contato com a educação emocional na escola, a gente pode buscar capacitação, né? Não ter vergonha disso, né? Da mesma forma como a gente busca capacitação num programa, em usar um programa que não sabe usar, a gente aprender a valorizar, olhar para esse mundo interno nosso, não ter vergonha de buscar isso. Aprender sempre, né? Uhum. Bom, eu quero agradecer muito Robert, Natália e a Jenny também fazendo interpretação em Libras. Eu acho que foi uma conversa muito importante, que aprendemos muito. E eu quero agradecer a você por ter nos assistido, por ter acompanhado o Mundo FG de hoje e te dizer para buscar ajuda. Você não está sozinho, não estamos sozinhos, seja de um profissional, seja de amigos, de familiares, ou pelo Centro de Valorização da Vida. Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ligação é gratuita, é só pegar o telefone, discar 188 e receber ajuda, poder conversar sem julgamento, sem apontamento de dedos, só uma conversa, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e pela audiência, Robert, Natália, Jenny, um abraço
e até a próxima.